calamidade, caos, confusão vem, mas eu também. Palavra e sonhos do Rei Yeshua. Rose, parte 2 de 3. 3 de março de 2025. Introdução. Estou compartilhando 2 sonhos, uma palavra e uma sessão do nosso Rei Yeshua, enquanto ele prepara sua noiva para sua vinda. Por favor, levem todas as palavras, sonhos e sessões ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. O segundo sonho. Então, esse próximo sonho que recebi foi na noite seguinte, como eu disse, em 1 de março, simplesmente chamado de Batalha dos Anjos da Luz e das Trevas. Agora, eu e minha contraparte, que está comigo na época, acredito que minha contraparte é meu marido, mas não consegui ver seu rosto neste sonho. Estávamos apenas em uma rua, não sei onde estávamos. Estávamos em uma cidade, mas não sei qual cidade, nem sei qual país. Estávamos descendo uma rua, caminhando por uma rua, e estávamos seguindo um homem que fazia parte de um santuário que estávamos supervisionando. Mas tínhamos nossas suspeitas sobre esse homem e decidimos segui-lo para ver aonde ele iria. E acreditávamos que ele se infiltrara neste santuário. E isso é durante a grande tribulação. Já fomos transfigurados. E como eu disse, vou fazer a sessão depois disto com relação a esta transfiguração, apenas para mais informações com relação a isto. Então, estávamos em nossos corpos transfigurados. Estamos trazendo a colheita, é a grande tribulação. Esse homem não sabe quem somos. Então, quando seguimos, entramos em um elevador e o elevador estava descendo. E estava indo para uma boate no porão. Então, quando chegamos lá e as portas se abriram, elas davam direto para a pista de dança. Era uma boate bem pequena, só que no porão, escura, suja, do lado oposto à pista de dança havia um bar longo e o lugar estava cheio. Opposite the dance floor, there was a long bar, and the place was full. E por todo o lado de fora havia essas luzes de LED em tiras. Elas têm luzes individuais. Estou explicando isso porque elas são parte da história em breve. É meio hilário para mim ainda. Mas de qualquer forma, havia essas tiras de LEDs todas alinhadas ao redor dessa boate. Muitas, muitas. Era só, como eu disse, escuro e sujo. E quando as portas se abrem, como eu disse, diretamente para esta pista de dança, havia anjos negros neste lugar. Eles sabiam quem éramos imediatamente, porque eles podem sentir a presença do nosso Rei Yeshua. Eles podem ver nossa luz porque agora fomos transfigurados. Podemos ver o reino espiritual também. Então, imediatamente, podemos ver e sabemos quem são os anjos negros neste lugar. Inicialmente, este lugar era misturado com anjos negros e com, eu vou dizer, pessoas comuns. O que quero dizer é como somos agora, apenas terrestres, não sendo transfigurados ou transformados ou algo assim. Era uma mistura de pessoas e esses anjos negros. Quero dizer, eles são anjos caídos, mas nesse sonho, as pessoas do mundo chamavam ou anjos da luz, ou anjos negros, porque as pessoas não entendiam, na verdade, que éramos como eles antes da nossa transfiguração. Eles não entendiam isso. Eles pensavam que somos anjos. Então eles nos chamavam de anjos da luz e chamavam os anjos caídos de anjos das trevas, apenas luz e escuridão. Mas muitos aceitaram os anjos negros. E como sabemos, muitos deles se parecem conosco. Então, quando nos parecemos assim, se isso faz sentido, então, vai ser muita confusão. Como sabemos, os enganos sobre isso já estão sendo armados. Então a maioria das pessoas que não são crentes espirituais e santos neste momento, elas não entendem que nós somos realmente como eles, exceto apenas que somos transfigurados. Elas não entendem isso. Então, de qualquer forma, quando entramos na boate, esses anjos negros começaram a lutar conosco e todos então fugiram. Eles correram e havia como uma saída de onde todos eles simplesmente desapareceram.
E nós estávamos então lutando com esses anjos negros. Éramos apenas 2, eu e meu marido. Estávamos lá e haviam talvez cerca de 20 desses anjos negros neste lugar. Alguns deles realmente fugiram pela saída, para fora. Maybe about 20 of those guys, dark angels in this place. A few of them actually fled as well out the exit. E o que aconteceu foi que eles começaram a comprar essas luzes de tira de LED e começaram a nos chicotear com elas e nós pegamos essas tiras também e estávamos apenas lutando, chicoteando com essas luzes de tira de LED. Me desculpem, mas eu estava rindo neste sonho. Eu estava rindo e pensando, o que estamos fazendo com essas luzes de tira de LED? Isso porque nenhum de nós poderíamos machucar um ao outro. Mas lá estávamos nós lutando e chicoteando uns aos outros com essas tiras. E todos eles fugiram pelos fundos porque não somos nós, mas na presença do nosso Rei Yeshua, eles devem fugir. Essa é a única coisa da qual eles fogem, não de nós lutando. Isso era apenas parte da batalha. Mas o que quer que tenhamos feito, não é o que fazemos, mas é tudo nosso Rei Yeshua. É da presença dele que eles têm que fugir e eles fazem isso. Então, eles simplesmente fugiram deste lugar. E foi isso que aconteceu. Nesse ponto eu acordei rindo. Que sonho, Senhor! Era exatamente nisso que estaríamos envolvidos? Mas ele me mostrou esse sonho para basicamente explicar o que ele estava dizendo em sua palavra sobre se preparar para uma batalha. Nós literalmente estaremos batalhando. Nós vamos literalmente batalhar com os anjos caídos, anjos negros. Isso será chicoteando-os com luzes de tira de LED. Eu simplesmente não sei. Mas a batalha foi muito real e era isso que ele estava me mostrando. Apenas estejam preparados, mas também não tenham medo, porque não fomos feridos nem um pouco. Não conseguimos machucá-los, não podemos machucá-los e eles não podem nos machucar. Acabamos de ter essa batalha. É a presença do nosso Rei Yeshua que eles não conseguem suportar e eles fugiram. Eles têm que fugir. E nós apenas dizemos seu poderoso nome, em nome do nosso Rei Yeshua. Se você disser Jesus, tudo bem também. Não se preocupe com essa situação de escolher o nome certo. Se você chamar o Rei de Yeshua, ou Jesus, em seu poderoso nome, ou Jesus nosso Senhor e Salvador, eles têm que fugir da presença dele. Isso foi simplesmente incrível. É o poder se manifestando através de nós e eles simplesmente têm que fugir, em seu poderoso nome. Eles têm que fugir. Então, esteja preparado e não tenha medo também. Amazing, and they have to flee, in his mighty name, they have to flee. So be prepared but have no fear as well. Okay. A sessão é só para explicar um pouco mais sobre essa transfiguração, mas explicar com as Escrituras. E a razão é porque esse é o momento da transformação, quando somos levados para a sala do trono, que é o Monte Sião em Apocalipse 12, verso 5. Quando somos levados para o monte, somos transfigurados. Ainda estamos em nossos corpos terrestres. É isso que ele está nos explicando. Ainda estamos em nossos corpos terrestres. É por isso que não é um arrebatamento pré-tribulação. Tenho que dizer isso de novo, porque muitos ainda acham que o arrebatamento vai acontecer neste momento, mas não. A ressurreição só estará acontecendo no último dia, na última trombeta. Então ainda estaremos em nossos corpos terrestres. E, novamente, é por isso que não é um arrebatamento pré-tribulação. É isso que muitas pessoas estão pensando que vai acontecer neste momento. Nós certamente seremos transformados, mas a ressurreição não será até o último dia. A permanência real de nossos corpos é até aquele último dia, aquela mudança, na última trombeta. Eu vou apenas explicar tudo isso aqui com as Escrituras. Então, 1 Coríntios 15 verso 35 diz. 35 Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem?
E vou ler primeiro aos Coríntios 15 versos 40 ao 54. E essas são escrituras incríveis para realmente meditar, mas eu vou apenas ler agora. 40 também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. 41 Uma é a glória do sol, outra glória da lua e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. 42 Assim também é a ressurreição, é ressuscitado em incorrupção. 43 Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. 44 Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 45 Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. 46 Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. 47 O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. 48 Qual o terreno? Tais também os terrenos. E, qual o celestial? Tais também os celestiais. 49 É: assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. 50 Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 51 Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52 No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53 Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 54 Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! E muitas pessoas com essa escritura acreditam que, com relação aos corpos celestes, estamos falando apenas do Sol, da Lua e das estrelas. Mas há sempre uma explicação física e uma espiritual, e Paulo está falando sobre nossos corpos agora sendo terrestres e nossos corpos que serão celestes. Ele estava falando sobre as diferenças entre nossos corpos agora e como eles serão depois da ressurreição dos mortos. E apenas entenda o significado real da palavra ressurreição, que é permanência ou permanente. Então, a ressurreição dos mortos na verdade significa apenas a permanência de nossos corpos. Ou, uma maneira melhor de dizer isso é que eles serão imortais. Então, isso é tudo que ressurreição significa, apenas permanência, permanente. E quando somos transfigurados, ainda não estamos em nossos corpos celestiais permanentes. E vou ler na Escritura, 1 aos Coríntios 15 versos 23 e 24 que diz: 23 Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 24 Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade e todo o poder. E isso, como eu disse, é a última trombeta. Fim da segunda parte. When he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule, all authority and power. And this, as I say, it's the last trump.